Olá, acadêmicos, acadêmicas, espero encontrar todo mundo bem, né? Ah, Hoje a gente vai começar a nossa disciplina nova, chamada História do Brasil, Colônia 2, tá? E ah, eu vou trazer para vocês aqui, né, os nossos objetivos, a nossa ementa, o que que a gente vai fazer. Então, a gente vai bater um papo sobre o Brasil Colônia 2 e vamos falar, né, de algumas coisas importantes, tá? Muito importantes. E espero que todos gostem, né, da discussão de Colônia 2, tá? Bom, é, vamos lá. A ementa, pessoal, ela tá lá no plano de curso de vocês, né? Então, a gente vai tratar da sociedade colonial, tá? E a diversidade étnica e cultural, tá? Vamos abordar também os movimentos de contestação e a crise do sistema, tá? Então, todas as revoltas, todos os conflitos. E vamos, sabe, durante os nossos fóruns, né, durante as nossas atividades, trabalhar com a transposição do conteúdo, né? Então, a gente vai analisar livros didáticos, paradidáticos, a gente vai trabalhar com muitos documentos, tá? A gente vai a gente vai discutir textos historiográficos, né? E vamos focar nos grupos socialmente marginalizados, né? Àquela época, pobres, mulheres, negros, indígenas, né? É, e como que era a vida, né, na colônia. Bom, dito isso, tá? Os objetivos gerais da disciplina, né? Compreender o processo de consolidação da colonização portuguesa na América durante o século XVIII e perceber como essas transformações sociais, políticas e econômicas aconteceram, tá? Conhecer os movimentos de contestação e contribuir também ali para o entendimento das políticas indigenistas. Como que eu pensei essa disciplina? Eu pensei essa disciplina, sabe, muito parecida, praticamente a mesma, né, que eu trabalho no curso presencial, tá? Assim, nós vamos fazer uma introdução hoje, né? Vamos conhecer a sociedade colonial, tá? Mas a gente vai falar sobre historiografia, a gente vai falar sobre como que essa história foi escrita, né? Quais são as vertentes, as correntes historiográficas, tá? Que existem, né? Atualmente sobre a colônia, sobre esse período que a gente vai trabalhar. Agora, falar sobre a colônia, né, a gente tem colônia um e colônia 2. Vocês já trabalharam a colônia um com o professor João Paulo, e a colônia 2 que a gente vai trabalhar aqui, que é basicamente o século XVIII, é preciso que vocês saibam que, ao analisar esse período, a gente pode recuar e a gente pode, né, ir um pouco mais para frente, né, para poder falar de questões que permanecem, né, de permanências, de rupturas e etc, tá? Então, eu quero colocar isso para vocês, né? E, inicialmente, a gente vai trabalhar com aquela primeira unidade, tá? Do material que consta na página da EAD da Unimontes, tá? Que é um caderno que foi escrito pelo professor Alisson Luiz, tá? Então, a gente vai trabalhar a introdução e, na sequência, a gente desmembra. A gente vai ter um texto sobre a historiografia, né? A gente vai ter um texto sobre as revoltas, a gente vai ter uma aula com um texto sobre a Inconfidência Mineira, a gente vai falar da crise do sistema colonial, a gente vai ter uma aula para falar sobre a escravização das pessoas e uma aula para falar sobre a questão indigenista, tá? Questão indígena, tá? Então vamos lá. A unidade um do material é Sociedade Colonial, Trabalho, Cultura e Economia, tá?
Então, algumas coisas aí que a gente vai tratar é sobre essa estrutura da sociedade, é um panorama, né, é uma viagem, assim, pelo um panorama geral, né, dessa sociedade, né, a sua organização, a sua estruturação. E a gente vai falar sobre o mundo rural e o mundo urbano na colônia, né? E vamos falar sobre a questão do sertão, né? Como que eram essas questões ali, as diferenças regionais, tá? É, aquilo que o autor está chamando de um antigo regime nos trópicos. Aí eu quero que vocês guardem esse terceiro tópico aqui, principalmente esse nome aqui, o antigo regime nos trópicos, porque a gente vai voltar a falar sobre ele, e isso já é uma opção, uma escolha historiográfica, tá? Uma escolha de vertente para trabalhar, tá? Então, quero que vocês já fiquem atentos e atentas a isso. Bom, nós temos uma estrutura social que, ao longo de todo o período colonial, né, vai privilegiar a grande propriedade. E quando a gente fala de mundo colonial, de período colonial, a gente está falando ali do início da colonização, que vai logo do primeiro contato dos europeus, portugueses, né, principalmente ali a partir de 1530, até a chegada da família real, tá? Esse período é conhecido como Brasil Colônia. Na verdade, a gente nem pode falar Brasil porque não existia a ideia de nação, tá? Brasil é um nome, era Estados Unidos do Brasil, né? Então, a ideia de nação ela não existe, tá? A ideia de nação ela é algo que vai sendo construída posteriormente. A identidade nacional ela começa a ser construída no século XIX, nos anos de 1800, né? E a ideia de nação é muito no Brasil é muito novo, tá? Então, essa grande propriedade é o que vai estruturar o período colonial, né? A América Portuguesa. Então, a gente tem escravização de negros africanos e nativos, né? A gente tem a grande propriedade, ela é centrada na figura dos grandes proprietários, né? Por isso, grande propriedade são pessoas que são proprietárias de grandes quantidades de terra, né? Ah, esses grandes proprietários, eles escravizavam negros, africanos e nativos, eles tinham a missão de ocupar essa terra, na verdade, eles invadiam a terra, né? A gente ocupa aquilo que está vazio, né? E eles não, eles encontraram muita resistência nessa ocupação, entre aspas, né? E eles tinham, como eles estavam representando o rei, a coroa portuguesa, né? Eles tinham a missão de povoar e de defender essa terra, né? A gente percebe já a miscigenação acontecendo desde muito cedo, né? E essa miscigenação ela acontece pela violência, pela força, né? Também, né? E de livre vontade, né? E é uma sociedade que tem uma estrutura social baseada e fincada na violência, tá? Nós temos a prática da endogamia, que permite e que possibilita a formação de clãs parentais. Essa endogamia é o casamento entre pessoas do mesmo grupo, da mesma família, né? Ah, então, isso era muito comum para poder preservar, né, a, as riquezas, né? E isso fazia com que passasse a existir clãs parentais. Os casamentos, eles, eles eram, eles aconteciam, só que não eram casamentos legitimados pela igreja, né? A gente tem aí predomínio de união transitória ou mesmo que seja uma união permanente e uma exploração sexual das mulheres, né? Então, a dinâmica ela era baseada na superioridade social deste grande proprietário, e esse grande proprietário, né, ele vai ser aquela pessoa que vai organizar tudo, que vai mandar, né? Ele é que vai exercer a função de mando
né? Ele é que vai exercer a autoridade, né? E ele a superioridade social desse grande proprietário, né? Acontece, né? Em virtude dessa relação, dessa dinâmica, né? Doméstica, né? Que ele vai explorar ali, né, vai proceder com a exploração sexual das filhas, das companheiras e das escravizadas. Isso tudo vai gerar, né, uma superioridade moral nele, advinda do cumprimento das obrigações cristãs, mesmo que ele, aos nossos olhos hoje, né, faça coisas reprováveis, tá? Então, esse grande proprietário, né, ele vai ser a figura central aí. Outra questão que existe com muita abundância, né, no período é a ideia dos filhos bastardos, filhos ilegítimos, né? São filhos fora do casamento, né, pessoal? E naquela época, o filho fora do casamento era considerado ilegítimo, né? E os filhos dentro do casamento eram considerados legítimos. Essa ideia, ela continua presente nas pessoas hoje, né? Ah, eu já ouvi, eu ouço, né, as pessoas mais velhas, né, se referindo, né, filhos legítimos são aqueles filhos dentro do casamento, tá? Bom, esses filhos bastardos, eles eram marginalizados e discriminados, mas eles eram aceitos, né, em alguma medida, né, porque se eles tivessem ali, né, proteção de parentes, né, e eles eram aceitos, tá? Isso fazia com que eles fossem aceitos. Um exemplo muito comum são os filhos de padres, né? Muitos padres tinham filhos, né? E, e eles eram apresentados como afilhados, tá? Alguns escondiam, outros não, né? Aqui em Montes Claros mesmo tem padres que têm mais de 11 filhos, né? Mais de 10, né? Acho que é 11 filhos, tá? Então, a gente tem a questão da bastardia como algo aceito, né? Como algo aceito. Bom, é, a outra questão que estruturava aí a sociedade, né, colonial é a legislação, tá? A gente tem a legislação, ela reforçava a autoridade, né, do grande proprietário, tá? Porque essa autoridade né, conseguida, obtida pela legislação, reforçada pela legislação, vai permitir o controle, né, de cargos municipais, né, de patentes, né, também, e essas patentes trazem consigo o poder de recrutamento, né, e poder de polícia sobre a população, tá? Outro grupo social que a gente tem é a nobreza, tá? A nobreza, ela tem privilégios, obviamente, né? E quais são esses privilégios? Isenção de impostos, né? Por exemplo, aos nobres, né? Era dado ali um privilégio de que eles não precisavam, não cumpriam penas infamantes, né? Ou infames, quando eram condenados, tá? E eles tinham melhores condições de prisão, de processo e de julgamento também, tá? É, a sociedade colonial, ela guarda uma estrutura, né, muito particular, né, que é baseada na grande propriedade, né, na grande propriedade particular, né, privada, no trabalho escravo de indígenas e africanos e na miscigenação inevitável pela falta de mulheres, né, mulheres brancas principalmente, e pelas tentações do poder absoluto do Senhor sobre servas submissas, diz o nosso material, né, na página 13, tá? Então, a estrutura social da colônia, ela é a grande propriedade, ela é o trabalho escravo, o trabalho compulsório, seja de africanos, seja de indígenas, né? A gente vai ver, quando falarmos sobre os indígenas, como que se deu esse trabalho, né? Como que se deu essa escravização, tá? É, e essa miscigenação, ela acontece, né, com as mulheres, primeiro com as mulheres indígenas, né, e depois com as negras, né, justamente porque mulheres brancas
eram muito poucas, né? Existia mudança nessa estrutura social, né? A gente pode, é uma questão que a gente pode fazer. Era possível a ascensão social? O que fazer para se tornar nobre, né? Então, a gente tem aí alguns requisitos, tá? Era uma sociedade também que tinha muitos cargos burocráticos, né? É, e esses cargos burocráticos, eles geravam lucro, né? Eles podiam ser honoríficos também. Muitas pessoas trabalhavam para o rei e recebiam títulos da ordem de Cristo, né? Então, e isso era uma forma de apagar um passado não muito um passado não nobre, né? E se tornar de alguma forma importante ou com algum reconhecimento social, né? Basicamente, para se tornar nobre, a primeira coisa a se fazer era, nesse projeto de ascensão social, era abandonar completamente o trabalho manual. Era considerado uma mancha, né, na vida da pessoa. É um trabalho degradante, tá? Essa ideia do trabalho como um elemento importante na vida das pessoas, na vida do brasileiro, isso é coisa lá do século XX, principalmente na década de 30, quando Getúlio Vargas vai começar um processo de valorização do trabalhador brasileiro. Mas na colônia, trabalho era escravo. Então, se você trabalhava, você era escravizado, tá? Então, todas as pessoas, né, que querem, que almejam ali uma melhora de vida, a primeira coisa que tinha que fazer era abandonar o trabalho manual e também o comércio varejista, o que é chamado de comércio de retalho, né? O casamento era um meio de se obter, né, para aqueles brancos, né, que não tinham herança, que não tinham nome, né? Muitos deles se casavam com as mulheres ricas, né? Isso a gente já está falando século XVIII, né? Século XVII, XVIII, XIX, tá? E a gente tem uma sociedade colonial também com uma discriminação racial muito grande, tá? Vamos tratar disso quando falarmos da escravização. Então, a gente tem essa discriminação é, relacionada a negros, a mulatos e cristãos novos, tá? Aí, no caso dos cristãos novos, são aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, né? Ainda lá, pouco antes dos anos 1500, né? Nós temos ali a invasão moura, que já acontecia há um bom tempo, né? Vocês já devem ter visto, né? E a gente tem a Reconquista, né? A gente tem ali uma reconquista da Península Ibérica, né? Mas a presença de muitos judeus, né? Ficou presente ali, tá? É, e aí, e o que acontece aí? Esses cristãos novos, mesmo que são pessoas que se converteram, eles, é, eles vão sofrer essa discriminação, tá? Porque muitos continuam praticando o judaísmo às escondidas, né? Isso é um prato cheio para a Inquisição, né? Ah, no caso do negro e do mulato e do branco, pobre, né? Para ter algum tipo de melhora na condição de vida, era a vida militar, eram as armas, né? Restavam a eles a vida militar. Bom, passando aqui para as questões do mundo rural e do mundo urbano, primeiramente a gente vai falar sobre esse mundo rural. As vilas, elas são inicialmente vilas inexpressivas, se a gente for comparar ou pelo menos pensar com o que a gente tem hoje, né? Por exemplo, cidades como São Paulo eram pequeníssimos, pequenininhos povoados, né? O comércio maior ali era no Rio de Janeiro, Salvador, né? Essas cidades mais litorâneas, onde o tráfico transatlântico aportava, né? Onde os navios, as embarcações com os navios negreiros, né? Eles chegavam ali e ali tinha o comércio de pessoas escravizadas. Mas as vilas, né, nas freguesias mais afastadas, mais interioranas, mais para o oeste, né, para o sertão, elas eram inexpressivas, tá? A gente tem nesse mundo rural o surgimento da figura do agregado, tá?
que são pessoas sem a posse da terra que moravam e trabalhavam para os grandes proprietários. Muitas novelas globais, né, registraram ali a figura dos agregados. Eu lembro de uma novela chamada Cabocla, há algum tempo, né, não sei se você se recorda, nessa novela tinha os agregados, né, eram dois coronéis, dois grandes proprietários, que no início ali do século XX, eles disputavam ainda disputavam, né, eleições de forma muito acirrada, né, na época do coronelismo ali, e eles tinham os agregados. Então, esses agregados são pessoas que moram e trabalham para esses fazendeiros, né? Eles compravam, né, coisas já no século XX, eles compravam coisas, produtos, né, de primeira necessidade nas vendas desses grandes proprietários, né? E nesse período aqui, século XVIII, tá, eles serviam também como homens de armas para defesa pessoal ou vingança, tá? Então, são pessoas que são fiéis, né? E a gente tem é, é, esses, essas, além dos agregados, né, que não são pessoas escravizadas, mas a gente tem os próprios escravos, né, escravizados, sendo homens de armas de muitos senhores, tá? Nós vamos ler um textinho da Silvia Runod Lara, né, Campos da Violência, que a gente vai entender melhor como que era o ser escravo na colônia, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem das grandes fazendas do período colonial, ainda pelo Brasil afora, por esse interior aí, a gente encontra muitas fazendas, né, que guardam ali muita coisa do período colonial, algumas do período imperial, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, Montes Claros, a gente tem um centro histórico que tem muitos casarões do século XIX, né? Do período colonial não temos, mas do século XIX a gente tem. Mas existem, né? Principalmente pelas bandas de São Paulo, né? E acho que sul de Minas também. De repente, aí, próximo a vocês, né? Vocês se lembrem ou conheçam alguma fazenda bem antiga, né? A, a figura, né, mais conhecida desse mundo rural, né? Desse período que o plantio da cana-de-açúcar era a principal atividade, é o Senhor de Engenho. E aqui uma citação de Antonil, Antonil que tem aqui a alcunha de Andreoni, ou é o contrário, né? Mas vocês vão observar isso no material de vocês. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor de Engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, o ser obedecido, o ser respeitado de muitos. E se for qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Então, ser senhor de engenho era algo que todos queriam, porque, né, significava ser respeitado, servido, obedecido, né? E se equivalia, né, se equivalia aos títulos entre os fidalgos, tá? Então, era uma figura importante e respeitada nesse período. Bom, e a questão da escravidão, né, que a gente vai tratar também, ele tem uma frase muito interessante sobre a escravidão, que vocês já devem ter ouvido em algum momento, seja agora no curso ou, né, antes, né, nos estudos lá no ensino médio. Pois bem, aqui a gente tem uma imagem, né, de escravos trabalhando no eito, né, na cana-de-açúcar, né, cortando a cana-de-açúcar. E temos aqui do lado, ó, pessoas montadas em cavalos, possivelmente os senhores, né? E outras pessoas aqui também observando. Então, a vida, né, na colônia para os escravizados significava trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho, né? E não era um trabalho fácil, era trabalho
um trabalho compulsório, obrigado, né, e um trabalho pesado, tá? Então, diz ele, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Então, se você não tivesse escravizado lá naquele momento, na visão de Andreoni, de acordo com o que ele, né, observou, tá? O país não ia para frente. E essa mentalidade, ela é ainda encontrada no século XIX, na figura de várias pessoas com títulos, né, de nobreza, barões, viscondes, né. É, se vocês assistirem o filme que chama O Barão de Mauá, né, lá vai ter uma frase, né, uma conversa entre o Barão de Mauá, né, o Irineu Evangelista, com um outro lá da elite conservadora, né, dizendo, né, que é impensável o Brasil sem a escravidão, né, sem os negros escravos, tá? E o mundo urbano, pessoal? Como que era esse mundo urbano? Nós temos aí artífices e comerciantes, né, principalmente os portugueses eram os comerciantes, que vão compor esse mundo urbano, né? Esses comerciantes são aqueles que vão vender, né? E os artífices são aqueles que vão construir, né? São pessoas que vão realizar serviços variados, tá? Nós temos aqui a imagem de uma cidade colonial, tá? É possível conhecer uma cidade colonial, por exemplo, se vocês forem a Ouro Preto, Mariana, Congonhas, né, São João del Rei, né? Ali são cidades coloniais, tá? Também no mundo urbano a gente tinha os escravos de ganho, ou as negras de tabuleiro. Aqui eu encontrei essa imagem da Fidanza, né? Essa foto de Felipe Augusto Fidanza, né? Que tirou uma fotografia, né, de uma vendedora de frutas em Belém do Pará, em 1869, no século XIX. Então, ela está aqui vendendo frutas, né? E os escravos de ganho, né, os pretos de ganho, eles também vendiam, né? Eles tinham uma certa flexibilidade, eles eram eles podiam ter uma maleabilidade para se locomover, né? Eles se locomoviam com mais facilidade, porque eles precisavam vender e esse dinheiro voltava para entregar ao seu senhor. A gente vai falar sobre isso também, tá? Então, a vida, ser um escravo do Eito era muito mais penoso do que ser um escravizado urbano, certo? Aqui a gente tem, né, um pouquinho sobre a ideia do sertão, né? Sertão é em oposição ao litoral, tá? Sertão é o interior, tá? É o lugar de barbárie, é o lugar de violência, né? É analisado assim pelos intelectuais da época, né? E até pouco tempo atrás, né, a ideia de sertão também estava associada com violência, tá? Principalmente aqui, na nossa região, sertão do norte de Minas, tá? Mas a gente tem, né, a expansão da criação de gado, né, no sertão, e é ali o motor do povoamento, tá? Então, a região aqui do norte de Minas, ela é uma região que tem, né, criação de gado, e não só aqui, em várias outras partes, né, de Minas Gerais, tá? A pecuária, né, vai possibilitar ali uma certa estabilidade econômica para aquelas pessoas que não têm terras, né, que não tem cabedal necessário para ser um senhor, né, de engenho, por exemplo. Daí vai surgir a figura do vaqueiro, que é um tipo social básico do sertão. O vaqueiro, ele é aquela pessoa que vai trabalhar e ele vai receber, né, ele recebe ali por seu trabalho uma cria, né, um gado, né, e ele, aos poucos, ele consegue uma estabilidade econômica, né? Porque ele consegue ali um pedacinho de terra para ele plantar, né? Para ele criar, para ele cuidar, tá? Então, é possível ter uma estabilidade, e uma ascensão econômica depois de algum tempo, né?
sendo vaqueiro. É um modo de vida áspero, um modo de vida do sertão, né? Mas em alguma medida livre de controles e de castigos, né? Então, outra questão que a gente vai abordar, né, também com mais, de forma mais intensa, em outras áreas, em outras aulas, né, de forma mais profunda, né, melhor dizendo, né, é a questão dos imigrantes, tá? Dos bandeirantes, perdão. Os bandeirantes, né, eles são figura controversa hoje, né? Ah, foram aqueles que se reuniram em grupos, né, e formaram as bandeiras, né? As bandeiras ou as entradas, né, elas eram particulares ou financiadas pela coroa. E essas figuras, né, elas adentraram o oeste, né? Eles aprisionavam indígenas, né? E buscavam metais preciosos. Então, quando a gente for falar da descoberta do ouro, a gente vai tratar um pouco mais sobre os bandeirantes, tá? No nosso material, né, menciona, né, um pouco da sociedade bandeirante, né, e coloca para a gente o seguinte: reconstituir esse período, né, fez perceber, fez revelar a simplicidade e a pobreza dessa sociedade bandeirante, né? Aqui a gente tem duas figuras, duas imagens, né, com os bandeirantes, mas eles, quando se fala em bandeirantes, muito se pensa naquelas pessoas pomposas, mas não. Os bandeirantes eles eram pessoas, não existia luxo, né? Eles eram pessoas de poder, eles eram pessoas que tinham ali o aval da coroa, né? É, mas eles eram pessoas que muitas vezes andavam descalços, né? Porque precisava caminhar grandes e grandes quantidades, né? É, grandes distâncias. E falaremos de forma mais profunda dos bandeirantes quando a gente for analisar a descoberta do ouro, né? Quando a gente for falar das revoltas, né? Como que esse ouro foi descoberto e o que que ele gerou e a quantidade de ouro, né? Então, os bandeirantes, a missão deles era aprisionar indígenas, né? Eram pessoas que, a exemplo de Domingos Jorge Velho, Fernão Dias, Matias Cardoso, Gonçalves Figueira, né? Antônio Gonçalves Figueira, muitos deles, né? O poder deles era contado a partir da quantidade de indígenas que eles tinham, né, sob o seu domínio, né? E eles foram responsáveis ali pela descoberta, pelo encontro, né, do ouro, né? E por despovoar também, porque o fato deles serem pessoas que vão aprisionar indígenas, eles, além de aprisionar e de fazer os indígenas escravos, eles também matavam os indígenas, né? Então, o povoamento do interior do Brasil foi feito às custas de muitas vidas, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vidas dos nativos que aqui viviam. Bom, pessoal, então é essa a nossa aula, né, para a, a disciplina de colônia, tá? Então, a gente vai voltar, né, a se encontrar para falar de uma questão historiográfica, né, já. E eu agradeço a atenção de todos e de todas, tá? Até a próxima aula.